Você já parou para pensar por que esse pecado raramente é mencionado nos púlpitos? Por que pastores evitam tocar nesse assunto, mesmo sabendo o impacto devastador que ele pode ter na alma? Hoje, vamos falar sobre um pecado silencioso, praticado em segredo, escondido nas sombras da mente, mas que está levando milhares de cristãos para longe de Deus: a masturbação. Sim, é isso mesmo. E o que você vai ouvir hoje pode te confrontar, pode te inquietar, mas também pode ser o despertar que sua alma tanto precisa. Porque a verdade liberta, mas antes ela dói. Hoje você vai entender o que a Bíblia realmente diz e o destino daqueles que ignoram esse alerta. Fique comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar completamente sua vida espiritual. Se essa mensagem já começou a falar com você, pare agora por um instante, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um clique, é um ato de fé, uma forma de dizer: eu quero me aprofundar mais nas verdades de Deus. O seu apoio nos permite continuar trazendo mensagens que quase ninguém tem coragem de dizer, mas que precisam ser ditas. E se esse vídeo tocar o seu coração, se ele te confrontar, te acordar ou até mesmo te levar às lágrimas, escreva nos comentários com sinceridade: Senhor, me liberta daquilo que ninguém vê, mas que está destruindo minha alma. Seu comentário pode ser o começo de uma transformação e um testemunho que encoraje outros a também se levantar. Agora vamos começar. E masturbação é um dos pecados mais silenciosos e solitários da vida espiritual. Ela acontece, na maioria das vezes, quando ninguém está por perto, em um quarto trancado com as luzes apagadas, com a mente tomada por desejos que poucos têm coragem de admitir. Não se trata apenas de um ato físico, mas de um hábito que começa na mente, domina as emoções e termina contaminando o espírito. Muitos cristãos vivem aprisionados nisso há anos. Alguns até servem na igreja, pregam, cantam, lideram, e mesmo assim, à noite voltam para esse ciclo que parece não ter fim. E por que quase ninguém fala sobre isso? Porque é vergonhoso, porque é íntimo, porque expõe aquilo que escondemos até de nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos mostra algo profundo. Aos puros tudo é puro, mas aos contaminados e infiéis nada é puro, pois até a mente e a consciência deles estão corrompidas. Essa é a essência do problema. Quando a mente se torna escrava do prazer, o coração se distancia do altar e, pouco a pouco, a voz do Espírito vai se calando. É importante dizer com clareza: masturbação não é apenas um hábito ruim ou uma fraqueza humana. Quando se torna recorrente, ela passa a alimentar uma cadeia de impureza que afeta os pensamentos, os relacionamentos e principalmente a comunhão com Deus. Jesus foi direto ao ensinar sobre o pecado que nasce no coração. Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Agora pense: se apenas olhar com intenção impura já é adultério para Deus, o que dizer de uma prática que depende quase exclusivamente da imaginação e da cobiça? O problema é que muitos querem vencer o pecado, mas ainda não estão dispostos a abrir mão do prazer que ele oferece. Esse é o dilema. A masturbação alimenta algo que parece inofensivo, mas que espiritualmente tem um preço muito alto. E esse preço é a distância de Deus. Você está sentindo esse peso no coração agora? Isso é o Espírito Santo te chamando. Não ignore essa voz. A maior mentira que o inimigo conta é a de que ninguém precisa saber. Ele sussurra: é só dessa vez. Ou ainda pior, Deus entende sua fraqueza. Mas por trás dessa falsa compreensão há uma armadilha mortal: a normalização do pecado. O que começa como um alívio momentâneo vira dependência, e o que deveria ser uma exceção se torna um hábito. Depois, um vício. A masturbação não apenas alimenta desejos impuros, mas acorrenta a alma em ciclos de culpa e arrependimento superficial. Você peca, sente vergonha, pede perdão e no dia seguinte faz tudo de novo. Esse é o ciclo de muitos cristãos sinceros, mas aprisionados.
A mente já foi moldada pela impureza, e mesmo querendo mudar, a pessoa se vê incapaz de resistir quando a tentação chega. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Quem se alimenta do pecado em segredo terá a alma consumida em silêncio. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perceba o poder dessa promessa: confessar e deixar. Não basta sentir remorso, é preciso romper com o ciclo. Mas como romper? Não se vence esse tipo de pecado apenas com força de vontade. É guerra espiritual. A mente precisa ser renovada pela palavra. O corpo precisa ser disciplinado. E, acima de tudo, o coração precisa desejar mais a presença de Deus do que os prazeres da carne. Você já parou para pensar quantas orações foram esfriadas por causa da masturbação? Quantas vezes o desejo de buscar a Deus foi sufocado pelo desejo carnal? Esse pecado esgota a alma. Faz você se sentir sujo demais para orar, distante demais para jejuar, indigno demais para se achegar a Deus. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você se afaste. Que você se esconda como Adão se escondeu no Éden, com vergonha do próprio corpo. Mas Deus continua perguntando: onde estás? Ele sabe onde você caiu, mas também sabe onde você pode ser restaurado. Há algo que poucos compreendem. O pecado da masturbação não afeta apenas o corpo, mas danifica lentamente a alma. A Bíblia nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, e que devemos glorificar a Deus com ele. No entanto, quando entregamos nosso corpo ao pecado, estamos, sem perceber, permitindo que a presença de Deus se apague aos poucos da nossa consciência. Prazer momentâneo da masturbação é como um veneno doce. No início, parece inofensivo, até mesmo justificável, mas aos poucos ele rouba a sensibilidade espiritual. É por isso que muitos que vivem presos a esse pecado sentem que não conseguem mais chorar na presença de Deus, nem ouvir sua voz com clareza. A frieza espiritual começa assim, devagar, sutilmente, até que a pessoa se convence de que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. A masturbação também molda a forma como você enxerga o outro. Você deixa de ver pessoas com pureza e passa a vê-las com desejo. Isso contamina amizades, relacionamentos e até mesmo casamentos. Há casais que sofrem porque um dos dois está preso a essa prática escondida, e isso destrói a intimidade verdadeira. Em Romanos 8,13 está escrito: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso é profundo. Deus está dizendo que a morte espiritual é consequência de uma vida guiada pelos desejos da carne. E a única saída é mortificar, ou seja, eliminar essas práticas pelo poder do Espírito Santo. Mas talvez você esteja se perguntando: por que eu não consigo parar? A resposta é simples, mas dura, porque você ainda alimenta isso. Pode ser com conteúdos nas redes sociais, pensamentos que você permite permanecer, músicas que despertam a sensualidade, ou até conversas que parecem inocentes. Libertar-se exige cortar aquilo que alimenta o pecado. Jesus foi radical ao dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Mateus 5,29. Claro, ele não falava literalmente, mas sobre atitude, decisão, coragem para dizer chega. Um dos efeitos mais cruéis da masturbação é a vergonha. Não aquela vergonha que leva ao arrependimento sincero, mas uma vergonha que paralisa, que isola, que convence você de que não é digno de ser amado por Deus. E é aí que muitos começam a se esconder, não das pessoas, mas de Deus. O pecado repetido gera um distanciamento tão silencioso que a pessoa só percebe quando já está fria espiritualmente. Os louvores já não tocam mais. As orações parecem vazias. A Bíblia perde o brilho. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração foi se fechando lentamente, com culpa, medo e autodesprezo. O inimigo sabe que se conseguir fazer você acreditar que está perdido demais, sujo demais, distante demais, ele terá vencido.
Por isso, ele tenta calar sua oração, interromper sua adoração e roubar sua confiança diante do Pai. Mas há uma verdade que você precisa lembrar agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A masturbação não define quem você é. O que define a sua identidade é o sangue de Jesus. E esse sangue tem poder para limpar até o pecado mais secreto, mais repetido, mais vergonhoso. Talvez você já tenha pedido perdão 1000 vezes. Talvez ache que Deus já se cansou de ouvir sua confissão. Mas escute, Deus nunca se cansa de restaurar quem se humilha de verdade. O problema é que muitos pedem perdão sem arrependimento. Pedem livramento, mas ainda alimentam a carne no silêncio. Chegou a hora de decidir. Ou você luta contra esse pecado com jejum, oração, vigilância e renúncia, ou vai continuar se arrastando espiritualmente, tentando parecer forte por fora, enquanto apodrece por dentro. Essa é uma luta real, mas também é uma luta que pode ser vencida. Você não está sozinho. Há milhares de cristãos enfrentando a mesma guerra e vencendo com a ajuda de Deus. A libertação da masturbação não acontece por acaso. Ela é fruto de uma decisão consciente, diária e muitas vezes dolorosa. Não existe fórmula mágica, existe cruz. Existe renúncia, existe dependência total de Deus. Muitos pensam que basta orar uma vez, sentir um arrepio na alma e tudo mudará. Mas a transformação verdadeira exige processo. Primeiro, é preciso desejar ser livre mais do que desejar o prazer. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. Há cristãos que dizem quero parar, mas no fundo ainda encontram consolo nesse pecado. Enquanto o coração ainda vê prazer onde Deus vê contaminação, a prisão continua de pé. Segundo, é necessário criar um ambiente de santidade. Jesus se retirava para orar. Buscava lugares solitários, não para pecar, mas para fortalecer o espírito. Você precisa fazer o mesmo. Apague o que te afasta de Deus. Saia de grupos. Bloqueie perfis. Elimine músicas, filmes, séries, lembranças que alimentam sua fraqueza. Isso é fé prática. Terceiro, você precisa de luz. Pecado escondido cresce. Pecado confessado enfraquece. Encontre alguém de confiança, maduro espiritualmente, e abra o seu coração. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso é cura. O inimigo se desespera quando você expõe aquilo que ele usa para te manter nas trevas. E por fim, ore. Mas ore diferente. Não apenas pedindo perdão, mas clamando por transformação. Clame por um novo coração, por uma mente renovada, por santidade nos pensamentos. Romanos 12:2 declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o campo de batalha, e só vence quem alimenta o espírito mais do que a carne. Você vai cair algumas vezes, talvez, mas isso não te faz um derrotado. Derrotado é aquele que se conforma com a queda. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. Levante-se hoje. Deus está te chamando para viver uma nova história. Não mais em segredo, não mais nas sombras, mas na luz da presença dEle. Se você deseja essa libertação, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, apaga meus pecados e escreve uma nova história para a minha vida. Ignorar esse pecado é escolher caminhar lentamente para longe da presença de Deus. Não porque Ele deixa de amar, mas porque o pecado não confessado cria um muro.